E vamos começar aqui mais um episódio do JCast. A gente está num ambiente um pouco diferente do que lá no meu escritório, porque hoje eu vou entrevistar a dona Jéssica Alves, minha esposa, nutricionista, né? E até para antes de começar esse podcast, eu vou começar a falar um pouco com a Jéssica, falar com a Jéssica aqui nesse episódio, quero dar alguns recados muito importantes, né? Esse podcast aqui, o intuito dele é a gente bater papo sobre nutrição, sobre marketing, sobre como é que você, nutricionista, pode conseguir aumentar o seu faturamento e tudo mais. E eu, João, tenho uma agência, né? Onde a gente ajuda muitas nutricionistas a conseguirem aumentar esse faturamento. E da onde surgiu toda essa estrutura de trabalho que eu tenho hoje, um negócio, a galera que trabalha junto comigo, tanto que no primeiro episódio, né, tava eu e Gabriel, que foi meu primeiro funcionário aqui na JMilhas, e ele me fez muitas perguntas. Mas no episódio de hoje, a gente vai mudar esses papéis, porque eu vou fazer muitas perguntas pra Jéssica. Porque o que a gente vai trazer nesse episódio hoje aqui, eu acho que antecede até mesmo a conversa que eu estava tendo junto com o Gabriel. Porque quando eu estava conversando com o Gabriel no outro episódio, a gente estava falando muito sobre como a JMilhas começou. E nesse bate-papo aqui, a gente vai entrar, eu acho que muito antes sobre isso. Então, a gente vai ter um papo com a Jéssica, minha esposa, que acho que é o ponto zero da JMilhas. A JMilhas só existe porque eu tô junto com a minha esposa, porque ela é nutricionista e tudo mais. Então, a gente vai bater esse bate-papo hoje com a Jéssica, minha esposa, que alguns de vocês conhecem, outros de vocês não conhecem. E aí, Jéssica? Tá pronta para esse bate-papo hoje? Com certeza. Eu sou Jéssica Alves, né? Sou nutricionista, mas antes de ser nutricionista, né, eu já era a Jéssica Alves em si, né? E eu e o João tava conversando aqui antes de iniciar, né, um pouquinho sobre isso, né? O João tava me perguntando, né, sobre como que era a Jéssica, né, antes de ser nutricionista, né, João? Exatamente. Porque a Jéssica vai conseguir contar um pouco mais, né? Quem era a Jéssica antes de conhecer o João, a Jéssica depois que conheceu o João, porque, isso tem tempo, hein? Até a Jéssica pensar em ser nutricionista, então a Jéssica vai conseguir a gente entrar um pouco nesse assunto, até a gente chegar no momento atual e o trabalho que a gente tem hoje, o trabalho que a Jéssica também ajuda nuts aqui da nossa empresa e tudo mais, mas acho que é legal também vocês verem todos esses bastidores e como que a gente chegou onde a gente está hoje aqui, né? Então conte um pouco mais, de onde é que você a Jéssica, como é que a Jéssica conheceu o João? Conta aí a Jéssica um pouco antes dessa história aí. Eu sou de Itaguaí, Rio de Janeiro, né? Interior aqui do Rio de Janeiro. Uma cidade não muito grande, né? Considero uma cidade pequena, média, né? 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. É meio, vamos dizer que a Jéssica, antes de pensar em ser nutricionista e a Jéssica conhecer o João, foi quase próximo, né? Porque eu e o João, a gente tá junto, vai fazer 17 anos. Então, desde os meus 15 anos. E foi por volta ali de meus 14, né? 13, 14. Foi mais ou menos na 8ª série que eu me despertei por essa vontade de ser nutricionista. Essa vontade, né? Ela partiu, né? Primeiramente ali, quando eu fui buscar, olhar, né? Para a parte de vestibular. Eu prestei já muitos vestibulares, então eu olhava muito por questões de disciplina. Sempre gostei muito de química, biologia, sempre gostei dessa área, então isso me conectava muito com a área da saúde. Queria, né, tipo, muitas pessoas, ou muitas mulheres, não sei, mas não sei por quê. Quando a gente é criança, a gente tem vontade de ser médica, eu tinha essa vontade de ser médica também, mas não era algo que estava ali na minha realidade. Então, fui olhar a minha realidade olhando muito por essa questão, né, dos vestibulares, por conta das disciplinas que me conectavam. E eu me deparei muito ali com a nutrição e com a farmácia, que foram as minhas duas opções ali perante aos vestibulares. Porém, a nutrição, ela me toca de uma forma mais profunda. Por quê? Porque eu sempre me deparei muito em casa com a minha mãe, em uma busca incansável por várias dietas, desde dietas malucas quanto, né, a dietas com profissionais mesmo, e não tendo resultado, e não vendo resultado.
Então, aquilo que eu cresci vendo a minha mãe sempre insatisfeita com o corpo dela, sempre insatisfeita com dietas, seja fazendo sozinha, seja indo a profissionais. Eu cheguei a ir também uma vez em uma nutricionista junto com ela. E assim, não é que eu não concordei, né? Porque na época eu nem era nutricionista. Mas naquela época eu já achei que aquele formato ali não era algo que ia fazer alguém realmente mudar. Por quê? Porque eu via que emagrecimento estava muito ligado com a mudança. E seguir um papel, comer, sei lá, tantos bolachas, tantos biscoito com café, cara, será que é isso mesmo que a pessoa vai emagrecer? Sua mãe é Nutri de plano? Oi? Não, em Nutri particular. Olha. Mas na época, não sei se aqui pela cidade, mas não tinha muitas nutricionistas. Sim. Essa Nutri era uma das poucas Nutris aqui da cidade. Ainda tem pouco ainda, continua tendo. Não, hoje já tem bastante, poucas Sim. que a gente conhece. Isso Hoje aí. a gente tem uma faculdade, até mesmo aqui no nosso prédio, que está formando muitas nutricionistas, só que ainda hoje muitas Nutris vão para a área... De UAM. De UAM, tá? Hospitalar e de UAM. Hospitalar porque o salário é maior e de UAM tem mais emprego. Então ainda hoje muitos Nutris vão para essa área, mas mesmo assim na cidade hoje tem pouca. Mas na época, isso a gente está falando de 2005? 20 anos atrás. 2015. Não, 20 não, anos. 2015 já estava perto da faculdade já. Sei lá, vamos colocar quase 20 anos atrás. Vamos botar de 15 a 20 anos atrás. Sim. Tá? Isso que a gente está falando. Então, assim, eu olhava aquilo. Então, a nutrição, enfim, ela me tocou muito mais por essa escolha em resolver esse problema da minha mãe, né? Apesar da gente saber que santo de casa, né, não faz milagre. Enfim, mas só fui descobrir isso depois. Mas tirando essa parte, então, essa vontade em ajudar a minha mãe e principalmente em entender que o que gera a mudança? Será que é um papel? Será que é realmente come isso e aquilo? Aquilo me incomodava, né? Quando eu olhava a dieta da minha mãe colada na geladeira e eu olhava lá, tipo assim, uma opção, come isso, cara, aquilo não era algo prazeroso de ser feito. E aí me gerou essa vontade, não, cara, eu quero ser nutricionista. Então, a partir do primeiro pro segundo ano, eu já comecei a estudar, fazer cursinhos pré-vestibulares. Então, eu já tinha mais formado na minha cabeça que eu queria realmente a nutrição. Porque aí eu comecei mesmo a prestar, né, os vestibulares para a nutrição e como segunda opção continuou sendo a farmácia. Mas na época eu cheguei a passar para uma faculdade pública aqui no Rio de Janeiro, que é a Unirio, mas eu passei com 17 anos e a Unirio ela fica bem longe aqui, não tinha como eu ir e voltar, eu teria que morar para lá, fica longe aqui da minha cidade. E eu com 17 anos, né, meus pais sempre foram muito... Cabeça fechada. Cabeça fechada e muito protetores, Sim. né? Então, assim, de forma alguma, meu pai me deixou, iria me deixar ou me deixou ir. Então, ele não deixou eu seguir e queria que eu fosse para uma particular. Aí eu falei, tá tudo bem, eu quero fazer nutrição. Eu também falei com a Jéssica na época que se ela fosse lá fazer faculdade e tal, na época que a gente namorava, a gente ia terminar o namoro. A gente também já estava namorando, né? Naquela época, isso aí já foi... eu já tinha saído da escola já tava já do terceiro ali. A gente se conheceu no primeiro ano, porque eu e o João repetiu o primeiro ano. Nesse meio tempo aí, né? Conheci o João no primeiro ano, exatamente, né? Eu com 17 anos e a Jéssica com 15 anos. Isso, e aí, mas aí nesse meio aí, e aí quando eu passei mesmo, eu já tinha saído da escola, mas foi logo que eu saí, foi depois que eu saí do terceiro ano, eu tava com 17 anos ainda. E por fim, meu pai não deixou, prestei vestibular mais um ano para tentar, porque a minha cabeça na época era passar para a UERJ, que era uma faculdade que eu conseguia ir e voltar. A UERJ eu conseguiria ir de trem e voltar todos os dias. Então a minha cabeça era passar para ela, e ela acabou que eu não passei. E aí eu falei, não vou ficar tentando, senão eu vou ficar perdendo tempo.
eu entrei na faculdade. Então, com 18 para 19 anos, eu entrei já na faculdade particular mesmo, busquei uma das melhores faculdades que tem aqui na minha região. E nesse meio tempo, com 18 anos, eu comecei a trabalhar na prefeitura aqui da minha cidade. Comecei a trabalhar porque eu queria trabalhar. E aí minha mãe já trabalhava na prefeitura e ela conseguiu que eu entrasse também para trabalhar na prefeitura como administrativa. Então, com 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar na prefeitura e com 19 para 20 anos teve um concurso aqui na cidade. E aí foi aonde, né, minha mãe insistiu para eu fazer o concurso, porque eu não queria, a minha ideia era, vou chegar no quarto período, vou começar a fazer estágio, né? Porque geralmente os estágios eram a partir do quarto período, então nessa época eu vou começar a fazer estágio e vou parar de trabalhar, vou focar na nutrição. Então eu não queria continuar trabalhando. Então não vou fazer concurso, eu não quero fazer concurso. Na época todo mundo do meu trabalho lá estudando, todo mundo querendo passar, até porque ia ser todo mundo mandado embora quem não passasse, porque ia entrar um monte de gente ali do concurso. E era um dos sonhos da minha mãe também, né? O concurso público, minha mãe sempre trabalhou na prefeitura como contrato. Ela nunca conseguiu, de fato, ser efetiva, passar no concurso, então era o sonho dela. E aí ela foi lá e me inscreveu, por fim, né? Fui, tá bom, mãe, vou fazer, minha mãe já tinha pago, vou fazer, né? Eu já estudava, já fiz 2, 3 anos de pré-vestibular, então eu estudei muito já em questão, assim, de concurso em si. Sim. E aí todo mundo lá no meu trabalho estudando, passava a hora do almoço, todo mundo lá, e eu, cara, né, nem aí pra nada, uma jovem de 19 anos, né, querendo só a faculdade, enfim, ali, fui fazer a prova, por fim eu passei, né, minha mãe não passou e eu passei. E eu fui efetivada nessa época. Muita gente do meu trabalho foi mandada embora. Foi bem ruim. Mas, enfim, eu passei. E aí eu continuei trabalhando e não fui fazer o estágio, né? E nessa época eu não poderia trocar, né, o meu cargo para nutricionista porque eu ainda estava no início. Eu estava ali no segundo, terceiro. Não estava nem na metade da faculdade. Porque tem uma paradinha dessa que a gente consegue estender. Se você faltar tantos anos, você pode pedir para segurar, para que você entre, né, efetive como um cargo. Mas enfim, não deu, eu tive que me efetivar como administrativa. E foi a Jéssica começar a trabalhar como, né, administrativa e conciliar a faculdade nessa época. Sim. Né? Nessa época namorando com o Joãozinho. E aí eu trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Para mim até que foi muito bom, porque trabalhando na prefeitura eu consegui fazer os meus estágios, né? Eu conseguia conciliar os horários e foi bem tranquilo. E aí eu terminei a faculdade nesse momento e eu continuei trabalhando na prefeitura. Por quê? Porque era emprego público, né? Porque era um emprego estável, né? Estabilidade. Porque era o sonho dos meus pais, né? Meu pai, não era o sonho dele a prefeitura, mas o meu pai sempre foi uma pessoa que tem a mentalidade da estabilidade, de você ter um emprego fixo, de você... na prefeitura não tem carteira assinada, né? Mas de você ter o teu contra-cheque, de você ter seu salário todo mês bonitinho, caindo ali. Então, meu pai tem muito essa mentalidade e a minha mãe, o sonho dela do concurso público. Então, a Jéssica continuou trabalhando, como é que se fala? Conciliando consultório com o emprego público por esses motivos, né? Onde você começou a atender? E aí, quando eu comecei a atender? Comecei a atender a domicílio. Foi quando isso? Tempo? 2015, né? Metade de 2015, né? 2015, a gente casou em 2016? Você começou a atender um pouco ano antes. Isso. Você se formou na metade de 2015 e começou a atender? Foi, julho de 2015. Então tá bom, isso aí. Já começou a atender ali. Isso. Eu me formei, na mesma semana eu comecei a atender. Isso aí é uma coisa que, sei lá, eu sempre tive muito em mim, né? Essa questão de poder ir fazer. Então, eu me formei na mesma semana, eu já comecei a trabalhar. Por que eu comecei a trabalhar na mesma semana?
Porque Porque a gente ia se casar. porque a gente já estava noivo, né? E uma das condições do casamento era depois que eu terminasse a faculdade. Sim. Então, a gente ficou noivo 9 anos, né? Não, que noivo 9 anos. Foi. Não, tá Foi. doido. Não. Noivo? Não. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, a gente namorou, a gente ficou noivo uns 2 Por 2 anos. anos. Não, a gente ficou noivo por 2 anos. Noivo sim. por 2 anos, entendeu? Tá, a gente ficou A junto. gente noivou enquanto noivado a gente tava juntando dinheiro pra Isso, casar. tá bom. Era isso. A gente ficou 9 anos 9 antes de se anos casar. namorando. 6 anos namorando e 2 anos Noivo. com noivado. Isso. Então a gente ficou noivo e uma das condições era que eu terminasse a faculdade. Por quê? Porque aí eu poderia ter mais dinheiro, né? Então, com 2 empregos, eu conseguiria fazer o casamento dos meus sonhos. Porque uma das coisas, né, João sabe muito bem disso, eu sempre tive minhas listinhas de metas, eu sempre fui muito aquela pessoa de organizar, né? Eu organizo uma coisa, aquilo tem que sair exatamente como eu organizei. Apesar da gente não dar conta, né? Muitas das vezes não dá para as coisas serem dessa forma. Mas eu sempre tive muito essa mentalidade de eu só caso depois da faculdade, casei depois da faculdade. Eu só caso se eu tiver a minha casa. Eu não caso para ir morar dentro da casa da minha sogra. Nada contra a minha sogra, mas eu não queria. Então eu sempre tive muito isso ali na minha cabeça. Então, aí beleza, então eu me formei e eu comecei a atender na mesma semana, porque eu precisava desse dinheiro, porque 1 ano, aí a gente marcou a data do casamento. Me formei em julho, a gente marcou a data do casamento para agosto do ano seguinte, porque quem aqui já casou, né, sabe que casamento, né, demanda-se pelo menos 1 ano de organização. Não só em questão financeira, mas de você conseguir datas, conciliar datas, né, de tudo. João Paulo não sabe de nada porque ele não mexeu com nada dessa parte. Eu que organizei tudo. Então, eu comecei, a gente marcou a data, então vamos embora, agora eu preciso atender. E aí eu comecei a atender a domicílio, né? Esse a domicílio, como que eu comecei? Tipo, pessoas que minha mãe conhecia, né? Então, minha mãe conhecia alguém, comecei a fazer algumas, sei lá, eu já tinha o Facebook, na época não tinha Instagram, né? Não tinha. Não, tinha não. Facebook. Tinha Instagram, mas, cara, quase ninguém usava. Isso. Então comecei Tinha só para iPhone naquela época. fazer publicações ali no Facebook. Então, tipo assim, comecei nesse formato, né? Aí eu comecei a atender pessoas do meu bairro, aonde eu conseguia ir de bicicleta, colocava todo o meu materialzinho numa mala, era uma balança, era um estadiômetro, colocava tudinho ali e aí eu ia na minha bicicletinha. Quando chovia, aí João ou minha mãe me levava, me buscava. Então eu atendia esse pessoal do meu bairro. No segundo tempo, eu trabalhava na parte da manhã, nesse momento, né? Eu trabalhava durante o dia, ou às vezes eu trabalhava no turno da tarde, de tarde para noite, e então eu conciliava os atendimentos em meio turno ali. E aí, nesse meio tempo, em setembro, outubro mais ou menos, alguns meses, a minha sogra tinha uma conhecida que tinha um espaço de estética aqui no centro. E aí foi aonde me surgiu a oportunidade de ter uma sala só para mim. E aí eu comecei a atender. E nisso tudo, como vocês podem perceber, né, eu sempre, desde que eu me formei, eu comecei a atender. Eu não tive experiências em hospital, em UAN, em nenhuma outra questão. Muitas nutris, João, antes delas irem para a clínica, né, eu acho que hoje, como você, né, ao longo desses anos, veio fazendo muitas reuniões com muitas clientes, Sim. percebe que muitas nutris já passaram por hospital, por Sim. Então, assim, não Já tiveram uma experiência de trabalhar para empresas antes de montar o consultório. Não é toda nutri. E eu não tive. Eu já fui direto para a parte clínica. Talvez porque eu já tinha esse segundo emprego, esse primeiro emprego, enfim. Então, era mais que uma renda extra. Eu via o consultório como uma renda extra nessa época, até uma renda extra para pagar meu casamento, porque quem pagava minhas contas era a prefeitura. Eu não tinha tantas contas, porque eu morava com os meus pais, então era cartão de crédito, telefone, eram mais contas minhas em si, então não tinha um gasto tão alto. E quando você mudou sua mentalidade que o consultório ia deixar de ser uma renda extra e virar um negócio? então,
Não sei, vamos caminhar aqui no consultório. Eu sei. Quando foi? Porque eu enxergava que o consultório não ia ser o Renda Extra. Ah, sim. Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Fui pra essa clínica de estética aqui na cidade. Cara, maravilhoso, vou ter minha sala só minha. Era um espaço assim de estética bem simples, bem humilde, mas cara, era a minha sala. Nossa, coisa maravilhosa. Ia toda feliz pra lá e ficava sentada na recepção, igual não, né? Mas parecido aqui, sentava e ficava. Cri, 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 cri. Cadê os pacientes? Cadê os clientes? O centro estético não era um centro estético assim tão famoso que passava várias pessoas. Não, também não tinha tantos clientes assim, porque na minha cabeça, né, eu ia pegar os clientes que já tinha Sim. lá da dona, né? Enfim, não foi dessa forma. E aí foi onde entrou o João. Foi onde você entrou, porque o João entrou para me ajudar a atrair mais pessoas para esse espaço, né? Ainda não era meu espaço, mas era a minha sala. Nessa época eu pagava percentual, dava um valorzinho lá da minha consulta para ela. E aí o João Paulo começou a me ajudar, né? O João Paulo também trabalhava fora, também tinha outro emprego. E o João não manjava nada de designer, de arte, mas o João sempre teve essa cabeça dele de curioso. Eu não sei, mas eu vou aprender. Exatamente, de curioso. Eu não sei, mas não eu sabia aprendo. nada, eu nem sabia que era tráfego, gente, que a minha empresa hoje é só disso, né? Mas eu nem sabia que isso era que ia impulsionar o nosso negócio, né? E João começou. Nesse meio você começou como social media. Social né? media, fazendo umas Não era artes. nem tráfego ainda. Fazendo umas artes ruins. Exato. Nossa, que coisa feia. Porque quem não é visto não é lembrado. Então eu precisava me divulgar. Então era o quê? Era a safra do mês. Sim. Era agenda aberta. Agenda aberta. Era os benefícios da maçã, os benefícios do abacate, era benefícios da água, era dessa forma. E aí foi onde eu comecei, né, até o Instagram. Aí foi nessa época que eu comecei a postar no Instagram. Sim. Foi quando a gente começou nessa parte mesmo de divulgar mais o meu serviço. E aí, ao longo, né, desse tempo, eu consegui, sim, aumentar meus clientes, né? Não sei, nessa época você já tinha começado a fazer o tráfego? Eu não lembro em qual momento você começou a trabalhar com o tráfego. 2017 ali, a gente já começou. Então foi no outro ano. Nesse primeiro ano a gente ainda não trabalhava. Não, era muito mais com artes e tal, fazendo isso. muita pouca coisa disso. E então em 2017 a gente foi cada vez aprimorando mais. E chegou 2017, a gente casou, né? 2016 a gente 2016. casou. Olha, errando a data do casamento, essa moleque, no meio da gravação. Tá ótimo, olha, gravando. 2016 a gente casou. Então foi bem depois que você começou a trabalhar com tráfego, então. Sim, a gente se casou com tráfego em si, foi 2017. Um ano depois não, né? Foi pouco tempo depois que a gente casou. Alguns meses depois que a gente casou. Então me ajudando em si mesmo nessa, porque você já, desde social media, foi logo. Eu levava o prontuário da Jéssica pro meu escritório do trabalho pra lançar coisa no sistema lá. Exato. Quantos quilos a pessoa tava e tudo mais. Nossa! Exatamente. Por quê? Porque eu tinha esse trabalho na prefeitura, eu não dava conta, né? Então, João Paulo me ajudava nessa parte, né? Eu era o assistente da Jéssica antes de eu largar meu emprego e tudo mais. Eu já era assistente da Jéssica, eu já ajudava a Jéssica no consultório, entendeu? E aí a gente casou, gente. Fiz o casamento dos meus sonhos, né? Foi muito bom. Nesse meio tempo aí, a renda extra, né? A renda do consultório foi cada vez aumentando mais. Então, tipo assim, a gente conseguiu juntos, né, construir uma casa e fazer o casamento. Então, assim, deu para conciliar muito bem. E a partir do momento que a gente casou, foi aonde eu já comecei o quê? A entrar na mentalidade do João, né? Eu acho que uma pergunta quando você falou, foi quando que você começou a enxergar o consultório como seu negócio e não como uma renda extra. Não posso dizer com total certeza, mas na minha visão, a partir do momento que a gente casou. Porque como eu falei lá atrás, a visão dos meus pais era totalmente diferente da visão que o João tem. Então é a visão que também os pais do João Paulo têm. Os pais do João Paulo sempre foram empreendedores.
Enfim, João já tem essa veia empreendedor dele muito forte. Eu não tenho. Meus pais sempre trabalharam de carteira assinada, sempre trabalharam para alguém. Sim. Então, eu não tinha referências que eu tenho de empreendedorismo. São pouquíssimas pessoas na minha família que eu tenho, que eu tinha e que eu tenho hoje como referências de empreendedor. Então, quando a gente casou, cada vez mais, né, ele por ser meu marido, por a gente estar ali, né, os dois, agora é a nossa vida. E aí, então eu acho que isso tudo foi mudando. Você foi mudando muito a minha cabeça nesse sentido. E eu fui mudando também, né? Eu acho que, tipo assim, sempre tive uma veia muito empreendedora, mas sempre trabalhei para outras pessoas. Comecei a trabalhar com 18 anos e tal, e eu saí do meu emprego com 26 anos, quase 28 anos, de 27 a 28 anos. Foi onde, depois que a gente se casou, eu liguei aquele senso assim, eu meio que olhei pro futuro. Depois que a gente se casou, eu olhei pro futuro. Cara, quando é que eu voltar daqui a alguns anos? Vou estar trabalhando na empresa que eu trabalho. Eu gostava muito de trabalhar na empresa que eu tava, tá? Então, tipo assim, eu gostava muito de lá. Só que eu parei pra olhar qual vai ser o meu futuro daqui a alguns anos. O que eu ia estar fazendo há alguns anos? Eu parei pra olhar as pessoas que já trabalhavam lá há muito tempo. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. O que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro e eu crescer e construir as minhas coisas? Foi aí que me deu aí que eu olhei que eu tinha um negócio dentro de casa, que era o consultório. Foi aonde eu comecei a incentivar, a cada vez mais incentivar. E antes de eu e o João sair do meu emprego, durante um ano, eu falei pra Jéssica largar o emprego para sair da prefeitura, para ela focar no consultório, para ela crescer e tudo mais. Aí chegou no final de outubro, eu acho, ou novembro de 2017, a gente veio pra cá onde a gente tá agora. Então isso foi em 2017, no final de 2017, ali, outubro, agosto e tal, a gente, acho que meio que em junho a gente veio aqui, alugou. A gente alugou em agosto para setembro. Agosto para setembro, acho que em novembro tava pronto. Outubro. Eu lembro que o primeiro grupo de emagrecimento que a gente lançou foi em novembro ou outubro, que logo depois que inaugurou a clínica. Inaugurou a clínica e a gente já lançou. Foi isso. E aí, depois que já tinha um consultório pronto, eu já queria sair antes, tá? Na minha cabeça, eu falei, cara, a gente já tem a clínica, já tem um negócio, e, porra, a Jéssica não vai sair da prefeitura, eu vou focar na clínica. Eu estava muito isso na minha cabeça. Aí quando eu estava falando aqui, eu lembrei de um fato muito curioso. Eu, João, em 2017, eu já cheguei com o meu patrão e já tinha conversado com ele no final do ano, que eu queria sair. E aí isso foi se estendendo um pouco mais, e em janeiro de 2018, eu falei com o meu patrão que eu ia sair, e eu saí efetivamente mesmo em março, porque teve o tempo de eu treinar uma pessoa para ficar no meu lugar e tudo mais. E eu lembro que eu e Jéssica, a gente foi para um encontro, para um primeiro evento que a gente foi para São Paulo. Isso foi em janeiro de 2018. E eu, João, já sabia que eu ia sair do meu emprego, certo? E a gente foi lá para São Paulo. Eu, João, fui para um evento, a Jéssica foi para outro evento. Que a Jéssica foi para o evento do consultório Smart. Foi o primeiro evento. O primeiro evento do consultório Smart. E naquele evento, do primeiro do consultório Smart, eu fui para um outro evento. E eu já tava meio que no aviso, ou meio que treinando a pessoa pra sair. A Jéssica não sabia ainda, porque se eu contasse pra ela, ela ia morrer. Era meio aquela loucura. Aí eu lembro que na volta, a gente voltando de viagem, que a gente foi de carro, e eu conversando com a Jéssica, seria legal ela sair e tudo mais. E a Jéssica tinha muito meio que essa trava, não, esse receio de decepcionar os pais e a mãe dela, de ela sair do emprego e tudo mais. Eu falei, caraca, a hora que a Jéssica descobriu que eu saí do emprego, fudeu. Aí o que aconteceu, não teve como. Eu fiquei enrolando pra contar pra Jéssica. E o dia que eu contei pra Jéssica foi o dia que eu não fui mais trabalhar, que foi quando a Jéssica descobriu que eu tinha largado o emprego pra focar só no consultório, né? A Jéssica acordou cedo pra trabalhar e eu saía antes que ela pro trabalho. O carro passava lá em casa e me buscava. E nesse dia o carro me buscou e a Jéssica me perguntou o que eu tava fazendo em casa e eu contei pra ela o que tinha acontecido. Essa loucura aí, né? Isso aí, foi quando ele saiu, porque nesse meio tempo aí eu continuei conciliando, né? Porque eu conseguia dar conta dos dois, então pra mim tava tudo bem, né? Tava, Jéssica, tá tudo bem, você dá conta, tipo, o trabalho na prefeitura era uma carga horária de 6 horas, então era mais ou menos até meio-dia, 1 hora que eu trabalhava, e aí eu vinha, geralmente a partir de 1 hora, eu vinha pro consultório e trabalhava de 1 às 10. Então, cara, dá pra você conciliar os dois. É meio período ali em cada um. Então, eu fiquei ali, né? E aí, antes de vir pra esse espaço aqui, eu ainda trabalhei mais 2 locais, né?
sublocando em si. E aí a gente conseguiu esse espaço, montamos do jeitinho, né, que eu sempre sonhei ali. E aí eu continuei fazendo essa jornada dupla. Só que... E aí quando eu descobri que o João tinha saído, aí que me bateu a neura. Meu Deus, isso eu já estava faturando acima de 10k aqui no consultório já de forma constante, tá? Mas me bateu aquele medo, meu Deus do céu, e se mês que vem não tiver nenhum paciente? E como que vai ser? Como que a gente vai pagar as contas da casa? Meu Deus do céu, e aí eu ficava morrendo de medo, né? Só que aí o João veio, falou, cara, tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai aumentar mais esse faturamento, você vai ver que dá pra gente manter só com o consultório, enfim, e foi. Eu lembro que eu tinha o seguro-desemprego um sonho, era isso. Eu tinha minha data limite para fazer as coisas dar certo, era até o momento que eu parasse de receber o meu seguro-desemprego. E aí ele veio pra me ajudar, início eu ainda conciliando a prefeitura. Ele veio para me ajudar, veio para ser meu secretário, então ele ficava aqui no consultório comigo. Na época eu não tinha secretária nem nada, era só eu. E aí ele ficava me dando esse suporte, esse apoio. Só que assim, foi me gerando cada vez mais cansaço, uma estafa. Eu já ia para a prefeitura, eu estava num local onde eu não lidava diretamente com o público, não tinha mais tanta demanda. Então eu ficava lá num cantinho, numa mesinha, vendo prontuários, vendo dietas, estudando. Só que me gerava uma frustração, porque eu não podia participar de cursos, de congressos, porque a maioria tinha que ir na quinta, na sexta. E como que eu ia se eu trabalhava? Não podia. E aí aquele cansaço também, porque eu saía para trabalhar 6 da manhã, às vezes eu chegava 10 da noite em casa e olhe lá. Então foi me dando uma estafa. Foi aonde que eu lembro até hoje, aonde foi o dia do chega, né? Eu saí para trabalhar e eu vim, sei lá, eu não sei a distância mais ou menos da minha casa para o meu antigo trabalho. Foi o último que eu trabalhei na prefeitura. Mas, sei lá, uns 5 quilômetros. Por aí. Por aí, não sei. Não é muito, muito distante, mas a gente tem um super quebra-mola, um viaduto lá, um morro gigante que você tem que subir. Passa em cima da linha do trem. E assim, cara, eu vim com o freio de mão puxado. Não totalmente, óbvio que senão o carro não andava, né? Mas o freio de mão estava puxado. E eu com os vidros fechados, porque isso era 6 horas da manhã, aquele névoazinha, aquele friozinho, até porque eu acho que era agosto, isso aí. Era julho, agosto, então aquele friozinho. Eu com os freios de mão, e um monte de gente buzinando. Eu parei no sinal, o povo buzinava, fazia sinal. Eu nem aí, ali meio cansada, sabe? Quando eu parei no meu trabalho, que eu abri a porta do carro, gente, eu não me enxergava de tanta fumaça. Era tanta fumaça e um cheiro, mas um cheiro de queimado. Eu não lembro disso, não. Um cheiro de queimado. Aí eu... Gente, cara, eu sei que me deu um desespero, mais um desespero, porque o freio de mão puxado, né? Então ele Sim, o freio foi roçando. Foi roçando, né? E eu sentia que o carro tava meio pesado, mas tava andando. E eu continuava. Enfim, então ali foi o chega, porque, cara, eu percebi que eu estava no meu limite. Eu estava com estafa, eu estava muito cansada, eu estava colocando a minha vida em risco, né? A vida de outras pessoas à minha volta também. E aí foi um momento que eu decidi que não, que eu ia sair da prefeitura. E aí foi aonde eu falei, vou focar só no consultório. Foi aonde eu parei, né? Até mesmo junto com uma amiga minha, que ela me fez enxergar isso. Ela, Jéssica, quantos clientes você tem hoje? Quanto que você ganha na prefeitura? E aí, quantas pessoas você precisa atender para você chegar a esse faturamento? Sei lá, eu sei que a gente fez umas contas que dava 3 pessoas. 3, 4 pessoas. Não, acho que na época não tinha nem programa. Sei lá, vamos botar aí 5 pessoas. Sim. Por alto. Eu sei que era muito pouco. 5 pessoas para eu chegar ao salário que eu recebia na prefeitura. Aí ela, Jéssica, será que você realmente não atende 5 pessoas? Sendo que eu já estava numa época que eu estava atendendo mais de 100 clientes. Eu já cheguei a atender 150. Então eu já estava atendendo mais de 100 pessoas, de forma constante. Aí ela, Jéssica, será que você
você não consegue, você tem certeza que você não consegue atender essas 5 pessoas aí, porque na época eu não tinha tantos custos, eu tinha custo de aluguel, luz, mas eu não tinha funcionário, não tinha tantos custos assim, enfim. Aí eu falei, cara, realmente, eu consigo. E aí eu fui pedir para sair da prefeitura. Mas aí nesse pedir para sair, eu ainda fiquei ali por volta de 1 ano para contar para os meus pais que eu tinha saído da prefeitura, né, gente, por medo. Realmente, assim, o que me travava muito não era nem a questão de salário, porque como vocês perceberam, cara, atendendo em média 5 clientes, eu tinha do meu salário da prefeitura era pouquíssimo, não era comparado com o consultório, né? Comparado com o que a gente ganha hoje em consultório, cara, não fazia nem cosquinha. Então, não era por dinheiro, era mais por questão mesmo de honrar pai e mãe. Então, eu tenho esse valor muito grande em mim, do honrar pai e mãe, do saber dar valor ao que o meu pai e minha mãe fizeram por mim. Porque se eu hoje tenho o que eu tenho, foi graças a eles. Graças a eles que sempre me botaram na cabeça a importância de estudar, me deram bons estudos, boas escolas, vestibulares, faculdade. Então, se hoje eu tenho o que eu tenho, é graças ao meu pai e minha mãe que fizeram de tudo para me dar todo o estudo que me dá hoje o que eu sou. Então, eu tenho esse valor muito grande de honrar pai e mãe. Então, esse medo me travava muito. Só que aí nesse tempo aí eu minha mãe veio trabalhar comigo uma época também no consultório, e aí minha mãe começou a conhecer os bastidores, né, ver que, poxa, realmente o consultório dá dinheiro, que realmente dá para viver de consultório, que não é isso de, e se ninguém vir, que não existe. Depois que você constrói um consultório sólido, né, uma base sólida, não tem isso de que, meu Deus, 1 mês você vai ganhar 0. Não teve nenhum mês desde que eu entrei nessa jornada, acho que desde que eu comecei a atender, gente, não teve nenhum mês que eu faturei 0. Nem quando eu comecei a atender, que eu atendia, sei lá, 1, 2, 3 pessoas. Nunca na minha vida eu faturei 0 com o consultório. Então, a minha mãe começou a ver muito isso, minha mãe começou a acreditar muito também ali no consultório, então foi bem mais tranquilo. Mas o meu pai ainda continuava, filha, vai abrir o concurso para o hospital da Unimed aqui na cidade, por que você não faz? Meu pai continuava ali, né? Mas porque ele não entendia muito a fundo, né, o empreendedorismo e nem o que era o consultório. Então, tá tudo bem, eu entendia ele ali. Eu acho que foi aonde eu comecei, então, a enxergar o meu consultório. Realmente, acho que foi quando eu saí da prefeitura, foi realmente a minha visão de que, cara, agora é agora ou é agora. Eu só tinha isso. Então, um pouquinho antes eu já comecei a ver, mas eu acho que aonde eu comecei a emplacar mesmo, a enxergar o consultório como a minha renda principal, foi quando ele se tornou a minha renda principal. E eu acho que também uma coisa que aconteceu nesse processo aí é que a gente ficou ainda mais unido dentro de casa quando a gente estava trabalhando junto. Então eu e a Jéssica, a gente trabalha juntos desde 2018. Porque, que ou não, a Jéssica tem a clínica, eu não trabalho mais na clínica, né? Tem uma agência e tal, mas a minha agência é do lado daqui do consultório, então a gente vem para trabalhar junto, vai para casa junto, tudo mais, a gente empreende junto. E desde essa decisão atrás, tanto de eu sair, da Jéssica sair, a partir desse momento, né? A gente sempre foi muito unido, como casal e tudo mais, mas a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto, começou a empreender junto, a gente correr atrás do nosso dinheiro e tudo mais, eu acho que isso uniu a gente bastante, né? Pra gente estar no mesmo foco, no mesmo objetivo que eu e Jéssica a gente sempre teve, né? O mesmo foco, o mesmo objetivo, por isso que a gente é tão unido assim. E eu acho que esse processo ajudou bastante a gente ficar mais unido ainda como casal, né? Isso. E aí uma coisa também, né, que fez a diferença foi, nesse meio tempo, o João descobriu o tráfego. E era algo que, cara, ninguém aqui na cidade fazia, quanto mais uma nutricionista. Sim. Quiçá hoje alguma nutri se faz, mas provavelmente meia boca, vai pelo turbinar ali no Instagram. tudo meia boca, mas entendeu? gerenciador em si ali,
né? Se tem uma Tem estratégia, outra... né? Quando a Jéssica fala de iniciador, é toda a estratégia dos bastidores que a Exato, gente isso aí eu coloca. tenho certeza que ninguém faz. Sim. Mas não querendo me gabar em si, nada. Mas então naquela época, ninguém. Aquela época eu sei que era zero. Era um mar vermelho. A Jéssica briga que é um mar vermelho. Não, era um mar azul, pô. A Jéssica inverte a honra ali do negócio. Era um mar azul. Então, assim, cara, foi aonde, meu Deus, eu ficava vendo. O meu consultório não parava. Como eu falei... A Jéssica começou a ser conhecida na rua. Eu saía, nossa, você é a Nutri dos vídeos, você é a Jéssica Alves. Cara, eu comecei a ver minha agenda lotada, comecei a atender mais de 100 pessoas por mês. E aí foi aonde a minha estafa na prefeitura foi acontecendo, porque eu não tava mais dando conta de tanto atendimento, mais a prefeitura em si. E aí eu comecei devagarzinho a aumentar o meu valor, porque até então, quando eu comecei a atender, eu cobrava, tipo, cara, muitíssimo barato, porque era a mentalidade da região, quanto que o povo cobra. Hoje aqui na minha cidade, a média é R$100 ainda, hoje, em pleno 2024. Sim. Isso, né, não é nem o valor da tabela do CRM. Então, assim, na época, minha consulta, cara, era R$60, R$80. E aí, cara, minha agenda foi crescendo com o tráfego, eu fui ficando muito conhecida, fui gerando cada vez mais resultado, se tornando cada vez mais autoridade. Como o João falou, quando a gente pegou aqui o espaço que eu tenho, que é meu hoje, a gente começou com grupos que também ninguém na cidade fazia. E nem faz, nem faz, não fazia e não faz. Então a gente começou, cara, eu fiz mais de 10 grupos, né, só num modelo grande, mais de 20 grupos, juntando todos os modelos de grupos que eu já fiz. E assim, a gente foi ficando muito, o João me acompanhava, o João gravava. Então a gente cresceu muito também com os grupos de emagrecimento aqui na cidade. E eu fui me tornando cada vez mais autoridade para hoje eu ter um valor de consulta maior aqui na cidade. Para hoje eu conseguir cobrar R$300, que hoje é o valor da minha consulta hoje aqui, que se equipara a valores de consultas médicas aqui, de endócrinos, médicos que trabalham até mesmo com nutricionista, que sabe meu valor ainda é maior ainda, mas foi aonde eu consegui, então, tá aumentando. Então eu vejo o que fez muita diferença foi a gente ter descoberto, foi o João ter entrado nesse meio do tráfego em si, e não só o tráfego, né? Como ele falou, estratégia. Porque os bastidores de negócio, e pelo fato de eu conviver, vocês estão vendo aqui essa história e tudo mais, pelo fato de eu ter convivido desde lá do início, de ver um consultório nascer e tudo mais, e até hoje... O João entende as dores. Eu vejo muito hoje que o João, ele entende muito as nossas dores, de nós nutricionistas. Ele sabe a dor de não ter uma pessoa que apoia, ele sabe as dores do nosso público, principalmente, né, do emagrecimento, que é o meu nicho hoje. Então ele escutava, ele editava os depoimentos das minhas pacientes. Participava de grupos de emagrecimento presencial, escutava desde o início a mulher chegando e a mulher saindo. As dores de um nutricionista real, financeiramente falando, eu sei as despesas que vocês têm, dos cursos que vocês investem, das despesas que vocês têm no consultório. Então, tudo isso foi dando bagagem para que eu construísse a empresa que a gente tem hoje, né? Tanto que chegou uma época, né, que a Jéssica ficava mais no consultório e eu comecei a fazer mentorias para nutricionistas, e vocês devem saber já dessa história, no outro podcast, em outro momento devo ter falado sobre isso. E eu fazia mais sozinho essa parte, a primeira parte das mentorias, depois que eu montei a agência e tal. Aí, quando eu montei a agência, eu comecei a atender outros negócios até eu decidir, né? Até porque, te cortando nessa parte, antes um pouquinho de você iniciar as mentorias, você queria me lançar na internet. E aí, assim, eu não era a pessoa da internet. E aí, a gente fez um primeiro lançamento, foi muito bom. E aí, quando foi fazer o segundo, cadê, né? Porque a demanda é reprimida. E aí eu já comecei a me estressar, e eu falei, isso não é pra mim. E aí eu ficava, ainda mais que eu tinha um outro emprego, então eu ficava muito estressada, mais de 100 clientes no consultório, mais demanda de digital, de coisa... Cara, e aí isso começou a gerar brigas, e eu ficava, não. E aí eu tinha medo de gravar, eu tinha medo de fazer stories, de gravar vídeo. Gente, eu
não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje. E aí foi onde o João teve que tomar a decisão, então eu vou sozinho, eu vou pro digital sozinho, porque nessa época ele viu que o digital ali tinha um mar azul ali, né? Que tinha Oportunidade. uma oportunidade em si para entrar no digital, que a gente conseguiria alavancar ainda mais o nosso faturamento, enfim, então ele foi sozinho. Eu falei, então vai você. Então, ao invés de você querer me lançar, se lança. Então ele fazia o papel dos dois. Aí no fim, isso meio que não é que não deu certo, né? Deu certo, mas era algo ainda muito mais cansativo, né? Você se lançar e fazer o papel ainda de entregar. Sim. Cara, o João também foi chegando num momento que Era muita demanda, muita tarefa, muita coisa pra fazer e tudo sozinho. Aí eu entendi que eu tinha pro outro caminho e eu montei uma agência. Eu montei a JMídia, encerrei com todas as mentorias, tudo aquilo que eu fazia. Montei a JMídias, comecei a atender outros negócios que não eram nutricionistas. Aí veio a pandemia. Não, a pandemia impulsionou tudo, porque quando eu comecei a JMídias foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Foi durante a pandemia, foi do início da pandemia a JMídias começou. E foi muito ruim a pandemia para muita gente. Só que eu comecei a minha agência no melhor momento que eu poderia começar. Que era o momento que as pessoas estavam querendo o digital. Porque todo mundo estava dentro de casa. Então foi uma baita de uma coincidência disso ter acontecido. Porque eu comecei a fazer esse trabalho no momento que todo mundo estava precisando desse trabalho. Então acabou que eu não tive tanta dificuldade de crescimento, porque eu comecei no melhor momento que, para quem trabalha no digital, poderia começar, que era onde todo mundo estava dentro de casa. Então tive um sucesso, comecei a trabalhar em casa, ter um faturamento legal, trabalhando sozinho, até tomar a decisão que eu poderia alcançar coisas maiores, né? E para isso eu não poderia mais continuar trabalhando sozinho. Eu teria que romper a linha do medo e contratar outras pessoas para poder trabalhar, porque então eu era uma eu-presa, né? Até esse processo de eu ser uma eu-presa, eu trabalhar sozinho e ter hoje 10 funcionários trabalhando comigo, com a gente, né? A gente tem que quebrar muitas objeções na nossa cabeça daquilo que, se eu fizer isso não vai dar certo. E eu tomei essa decisão novamente, meio que arriscar de novo, para começar a crescer mais, para ter um escritório, para a gente conseguir crescer e tal. E foi nesse momento que depois eu decidi focar somente para nutricionistas, porque eu atendi outros negócios, encerrei contrato com todos os clientes e decidi focar somente em nutris. A partir desse momento, a Jéssica começou a entrar mais dentro da JMídias também, para auxiliar na parte de estratégia, de consultório e tudo mais, porque a gente tem um consultório e uma clínica. Eu tenho toda a experiência de marketing para fazer uma nutricionista vender com o João. Para fazer um nutricionista entregar com a Jéssica. Então a Jéssica traz muito essa bagagem, expertise, também coisa relacionada à parte de estratégia e tudo mais. Então eu acho que a gente conseguiu fazer um combo muito bom, né? Com tudo aquilo que a gente já passou. Porque não adianta, né? Principalmente a gente, né? Nós nutris, a gente sabe muito disso. Não adianta só captar, né? Não adianta só o tráfego trazer um monte de cliente pra gente. A gente tem que saber converter, a gente tem que saber gerenciar. Então, assim, são pontos que isso, de nutri para nutri, vai ser uma forma mais tranquila de entender, né? Então, eu acho que essa parte hoje, que eu entro muito dentro da empresa, né? Acaba que, querendo ou não, são 7 anos, né? Sem desligar um tráfego. A gente nunca ficou nenhum mês sem rodar anúncio. Durante esses 7 anos, a gente sempre rodou anúncio. Então, querendo ou não, o tempo faz a gente ficar mais experiente. Então, hoje eu posso, como é que se fala, dizer com todas as letras que eu tenho uma grande expertise, eu tenho uma grande bagagem, eu sou boa em conversão, né, do que a gente chama de público frio. Por quê? Porque eu sou a maioral? Não, pelo tempo, por eu entender muito, porque esse é um público diferente. Então, eu consigo hoje trazer, né, a gente tem hoje scripts mais minuciosos, palavras, formatos, né, que a gente consegue aumentar a conversão. Por quê? Porque essa bagagem desses anos todos, lidando. Até hoje aqui no consultório, eu ainda faço
a maior parte das conversões. Eu ainda estou de frente da parte de conversão. Eu tenho uma secretária hoje que trabalha comigo, mas eu ainda estou de frente a essa parte. E não pretendo largar. Por quê? Porque isso me conecta com o meu público, isso faz eu entender ainda mais a fundo o meu público. Sim, sim. Então, aonde a gente está hoje, né? Hoje a gente tem a clínica. Você considera, Jéssica, que você tem um consultório de sucesso? Com certeza. Hoje eu tenho, como eu falei lá atrás, as minhas listinhas de metas, né? Quase todas ticadas. Então, assim, posso dizer que de todas as metas que eu me coloquei para mim, para Jéssica, até hoje, né? Uma meta só, um sonho só que eu ainda não realizei, mas que eu vou realizar em breve. Mas de todos os outros, eu considero que todos eles estão ticados e, inclusive, ter o meu consultório de sucesso. Hoje o meu consultório ele não fatura 100 mil por mês, ou sei lá quantos milhões. Eu não preciso, por mês, né? Mas eu não preciso faturar milhões. Eu preciso hoje, para mim, ter um consultório de sucesso, hoje conseguir atender pouco. Hoje eu atendo de 1 a 2 dias na semana. Por quê? Porque eu quero ter tempo para o meu filho, eu quero ter tempo para cuidar da outra empresa que nós temos também, eu quero ter tempo para mim. Eu tiro geralmente um dia, né? Geralmente às quintas-feiras eu vou pro salão, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer cabelo. Então, ter tempo pra mim. Então, isso pra mim e chegar ao final do mês e conseguir bater minha meta de faturamento. Então, isso pra mim é um consultório de sucesso. É ter meus clientes com resultado, é ter já um mínimo de faturamento ali há muito tempo aí que eu consigo já manter a minha média. Então, isso para mim é ter um consultório de sucesso. Obviamente, João, que eu acho que sucesso para cada um é uma coisa, mas para mim o sucesso é esse. Sucesso é trabalhar pouco e ganhar bem. Sim. Ganhar para sustentar o meu espaço, ter o meu dinheiro e conseguir também manter a minha vida familiar. Meu sonho sempre foi ser mãe, mas também conciliar com o consultório. Então, tudo isso hoje Sim. eu consigo e o consultório me dá essa liberdade. Me dá essa liberdade de continuar trabalhando e ser mãe ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que a prefeitura não me daria. A prefeitura ela me daria a liberdade de ficar talvez 1 ano em casa, né? Quem trabalha em emprego público, muitas das vezes a gente consegue férias prêmio, quinquênios. Então, muitas das vezes a gente consegue estender e ficar até 1 ano em casa. Mas e depois? Meu filho hoje está com 1 ano e 1 mês. Eu já teria voltado a trabalhar. Estaria trabalhando de segunda a sexta, né? De tal hora a tal hora, praticamente o dia todo ali. Mas todo dia teria que ir trabalhar. E essa semana meu filho, precisei ontem, né, cancelar vários compromissos para ficar com meu filho, porque meu filho ficou doente. Na quarta-feira, precisei também remanejar a minha agenda, porque meu filho precisou de mim. E isso, o emprego público nem sempre vai me deixar. Ah, Jéssica, mas é só ir pegar um atestado, ok. Mas é o dia que eu vou levar ele ao médico, o dia que eu só vou ficar com ele em casa. E aí, eu ia tomar falta, não poderia ter essa liberdade. Sim. Então, eu acho que o consultório hoje, ter a minha agenda já estabilizada, ter o meu faturamento estabilizado, né? A estabilidade do emprego público, hoje eu tenho ela plenamente com o consultório. E uma coisa interessante, né? Que eu não, a história de empreender assim, né? De 2018 para cá, parece muito tempo, mas não é, porque o tempo passa muito rápido. Para quem trabalha, para quem se dedica, para quem corre atrás e tudo mais, 1 ano parece 3, 4, 5 anos quando a gente está executando. Então, para mim, parece que eu já estou empreendendo, eu e Jéssica, a gente está empreendendo há muito tempo. Só que se a gente para poder olhar, não é tanto tempo assim. Então, a Jéssica hoje, como ela mencionou, tem um consultório de sucesso, e isso é muito relativo. A gente tem tempo para fazer essas coisas hoje. Eu me considero também que eu já realizei muita coisa daquilo que eu queria. Eu tenho um negócio de sucesso para aquilo que eu e Jéssica faz hoje em questão de estilo de vida, de qualidade de vida. A gente já tem aquilo que a gente quer. E eu penso em crescer e continuar crescendo sim, mas para aumentar o impacto desse trabalho. Porque eu acho que a primeira vez que eu consegui de verdade
ver o impacto que esse trabalho faz na vida de não só vocês nutricionistas, mas o que vocês, com o trabalho de vocês, fazem na vida de outras pessoas também, isso foi algo que, tipo assim, eu tive a visão de falar, cara, eu preciso levar isso para outras pessoas. Porque eu vi o brilho nos olhos da Jéssica atendendo quando ela fazia os grupos aqui, quando os pacientes e tudo mais, quando eu participava do dia a dia do consultório, eu conseguia ver isso. E eu falei, cara, eu preciso levar isso para mais pessoas. Então hoje a gente tem um número de clientes grande, a gente tem de vários nutricionistas, e eu vou sim continuar crescendo esse trabalho para levar isso para mais pessoas. Tanto que eu tenho alunos, eu ensino outros gestores de tráfego a levar essa mensagem também, porque eu sei que eu, João, não consigo atender todas as nutricionistas do Brasil. Então, é levar essa essência, tudo que foi construído aqui dentro desse consultório, a gente está levando para todo esse Brasil. Seja através diretamente de mim, da minha empresa, seja através direto dos meus alunos, desse trabalho que a gente está fazendo e tudo mais. Então está sendo muita gente impactada através dessa história que vocês acabaram de assistir nesse episódio aqui, né? Você tem algum recado final para falar para essa nutricionista que de repente está assistindo esse episódio? Não, é reforçar, né, isso que você acabou de falar e o ponto que a nutrição, ela impacta vidas, ela salva vidas. Então, hoje, o impacto que o seu trabalho está fazendo na vida de muitas outras pessoas, porque através de você, você faz outras nutricionistas, né, como eu, como muitas outras nutris, ajudar outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas. Então, o impacto que isso, né, que você, que seus alunos, o impacto que a nutrição em si faz no mundo. Então, e diretamente para você, Nutri, é não desistir, é fazer até dar certo. Isso é uma frase, né, que a minha mentora fala muito e é uma frase que para mim faz muito sentido, porque nem sempre vai dar certo. Nem sempre de primeira vai dar certo. Nem sempre as coisas vão sair como a gente planeja, como eu falei, né? Que eu sou a rainha do planejamento, mas nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Mas isso não quer dizer que não vai dar certo. Faz, faz, faz e faz. Porque se você fizer, vai dar certo no fim. Então fazer até dar certo nada mais do que você não desistir. Do que você não desistir dos seus sonhos, do que você não desistir da promessa lá que você fez quando você se formou, né? Eu sei que tem momentos que parece que dá vontade de largar tudo, mas entenda o impacto que o nosso trabalho tem na vida de outra pessoa. Então, eu acho que esse é o meu recado para você, Nutri, não desistir. Para você, Nutri, se você realmente, verdadeiramente ama o seu trabalho, ama o que você faz, e você quer que o seu consultório seja um consultório de sucesso, quer que essa profissão, né, que você escolheu ou que Deus escolheu para ti dê certo, faça até dar certo. Show de bola. Então, ó, eu espero que você, Nutri, ou até mesmo você, gestor de tráfego que está assistindo esse episódio aqui, tenha se inspirado com tudo aquilo que a gente contou aqui agora, que isso dê mais energia, força, para que você continue nos seus objetivos aí, correndo atrás, que pode ter certeza, como a Jéssica falou, vai dar certo. Só que você tem que estar na direção certa, no caminho certo, porque não adianta você estar executando, tendo confiança que vai dar certo, seguindo um caminho errado, porque aí é você ter confiança demais. Então, alinhe, pare, realinhe tudo aquilo que você está fazendo, tudo que você está colocando em prática para saber se você está no caminho certo, porque se você estiver no caminho certo, fazendo as coisas certas, vai dar certo. Então, esse é o nosso recado. E entender que tráfego em si vai muito além de apertar botões, é ter estratégia, como em todo o nosso negócio. Então, é muito isso que hoje, dentro da J Mídias, né, a gente tem como missão, né, é pegar na sua mão, Nutri, e fazer você ter sucesso, é fazer você não só captar mais clientes, não só fazer você lotar a sua agenda, porque nem sempre lotar a agenda é sinônimo de sucesso. É fazer você ter estratégia, te ajudar em todas as áreas, todos os aspectos, né, do seu negócio. É fazer do seu negócio realmente, né, o seu principal, né, a sua principal questão ali em si. Então, ter estratégia hoje é muito importante. Então tá bom.
Então ele vai se despedindo desse episódio. Espero você no próximo episódio, combinado? Aqui nesse canal do YouTube, então, tá bom? Tchau, tchau.